lá, a última relação que ele traz aqui, eu vou colocar essas relações lá embaixo daqui a pouco, tá? Ó, tá falando de um triângulo o quê? Isósceles, acutângulo, tá? Ângulo é que tem os três ângulos medindo Tinha uma pergunta. agudos, tá? Três ângulos agudos. Tinha uma pergunta. Oi? Já terminou a correção? Não, vou voltar lá. Estou explicando essa parte aqui primeiro. Ok. Triângulo isósceles e triângulo acutângulo. Qual que é a relação disso aqui, pessoal? A gente sabe que o triângulo isósceles tem dois lados que são congruentes. Está aqui marcadinho, ó. Está com duas linhas esse lado e esse lado mede duas linhas. Duas linhas, lado, duas linhas esse lado. Dois lados congruentes. Lado AB, esse lado BC. Congruentes quer dizer que são iguais, tá? Portanto, esse ângulo no A, esse ângulo aqui no B também são congruentes. Se aqui medir x, aqui também tem que medir x, tá? Ó, observe então a relação aqui, ó. Acutângulo e qual que é a relação? Isósceles têm dois lados iguais. Esse triângulo acutângulo, cujos ângulos têm que serem menores que 90, se eu tenho dois lados iguais, eu também vou ter dois ângulos iguais aqui, tá? Tá relacionando de lado com uma medida de ângulo, tá? Dois lados iguais, eu vou ter que ter dois ângulos iguais também. Ou seja, os ângulos da base aqui do triângulo isósceles. E qual é a base, gente? Os outros dois lados que são iguais, o lado que sobra é a minha base. E esses ângulos da base são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, olha a relação. Ângulo acutângulo. Três ângulos medindo menores que 90, três ângulos agudos. Tá? Se eu tenho dois lados iguais, quando eu olho esses ângulos agudos, eu também vou ter dois ângulos iguais. Tá? Essa é a relação aqui. No caso aqui, mede 50 e mede 50. A soma dos ângulos internos tem que dar 180, tá? 80, eu já tenho um, falta 100. Se os dois são iguais, é 100 dividido por 2, 50 cada um. E agora aqui é a última relação, triângulo retângulo e triângulo escaleno. É o triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, tá? Esse triângulo possui um ângulo reto. E os lados com medidas diferentes. É escaleno, tá? Chamo isso aqui, ó, os lados do triângulo retângulo têm um nome especial. Os dois lados, quais originaram aqui o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Tá? E lá, aqui embaixo também é cateto. Esse e esse. Esse lado que está de frente de 90 graus é chamado de hipotenusa. Em alguns conteúdos para frente, tá? Certo? Vou reprisar isso aqui. Vamos ver se vocês entenderam. Alinhem as câmeras aí. Falamos de dois tipos de classificação. Lados quanto aos ângulos. Quais são as classificações que nós temos quando nós estamos analisando os lados do triângulo? É o quê? A nomenclatura. Retas? Lados do triângulo, gente. Estou observando. Hipotenusa e cateto? Não. Hipotenusa e cateto é um nome especial que os lados do triângulo retângulo recebem. Não tem nada a ver com classificação de lados e ângulos, tá? Classificação de lados. Ângulo o que aqui, gente? Se eu tenho todos os lados medindo a mesma coisa. Equilátero? Equilátero?
tá? Todos os lados iguais, então eu tenho um triângulo equilátero. Esse lado mede uma linha, esse lado uma linha, esse lado uma linha. Eu tenho um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Agora, se eu tenho aqui, ó, um triângulo com dois lados iguais e um aqui diferente, que é a minha base. Então, eu tenho um triângulo o quê? Isósceles? Isósceles. Dois lados iguais, triângulo isósceles. Isósceles, tá? Se aparecer aqui um triângulo com os três lados diferentes. Triângulo o quê? Escaleno. É escaleno. Escaleno. Todos os lados são diferentes, ou seja, não são congruentes. Congruentes quer dizer iguais, tá? Então, se eu tenho três lados congruentes, ou seja, três lados iguais, triângulo equilátero. Se eu tenho apenas dois lados iguais, triângulo isósceles. Se eu tenho três lados diferentes, triângulo escaleno. Essa é a medida quanto aos lados. Agora vamos observar aqui a medida quanto aos ângulos. Eu tenho um triângulo assim, ó. Deu um ângulo de 90 graus. A classificação desse triângulo, ele é um triângulo o quê? Retângulo. Retângulo, tá? Retângulo, o nome já vem. Tá? Agora aqui, ó, retângulo, porque apareceu um ângulo reto. Nesse tipo de triângulo, o nome dos lados tem nomes especiais, tá? Que aqui é um cateto. Só nesse triângulo, que a gente vai observar isso agora. Aqui é cateto. Esse lado aqui, que é de frente para o ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Só nesse triângulo. São nomes especiais, não quer dizer medidas. Tá? Triângulo, retângulo, apareceu o ângulo de 90 graus. Se é um triângulo retângulo, os lados são catetos e hipotenusa. Agora, vamos supor que eu tenho um triângulo assim, ó. Setenta, aqui mede 50, 60. Isso aqui, qual a classificação desse triângulo quanto aos ângulos? É um triângulo o quê? Escaleno? É ângulo, Acutângulo. não lado. O nome que Acutângulo. falou? Acutângulo. Acutângulo. Por que é acutângulo? Por que é um triângulo acutângulo? Porque todos possuem medidas de menos de 90 graus? Isso, todos os ângulos aqui são agudos, menores que 90 graus, tá? Se todos os ângulos são agudos, eu tenho um triângulo acutângulo, tá? E depois aqui, a última classificação de ângulos que ele trouxe, um triângulo que aqui apareceu um ângulo, vamos colocar de 110 graus, 130 e aqui de 50. Isso aqui é um triângulo o quê? Obtusângulo. Obtusângulo, obtusângulo, obtusângulo. Por quê? Tem um ângulo obtuso. Ângulo obtuso aqui, ó. Esse ângulo de 110 é obtuso. Maior que 90, menor que 180 são os ângulos obtusos, tá? Então, um ângulo obtuso, temos um triângulo obtusângulo. Três ângulos são agudos, ou seja, menores que 90, temos um triângulo acutângulo. Apareceu um ângulo reto, que é um
ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo. Essa é a classificação aos ângulos. Quanto aos lados, 3 lados com a mesma medida, equilátero. 2 lados com a mesma medida e um diferente, isósceles. 3 lados com medidas diferentes, escaleno. Tá? Essa aí é a relação que é o mais importante que a gente precisa saber. Essa é a tabelinha, tá? A outra relação que ele trouxe é só para a gente observar que por exemplo, triângulo obtusângulo. Se eu tenho, ó, tá vendo que nesse exemplo aqui eu coloquei 3 ângulos diferentes? 3 lados com medidas diferentes, tá? Ó, agora se eu tivesse um triângulo obtusângulo, aqui medisse 100 e os outros dois medissem 40, entende? Dois iguais. E qual relação que eu faria com os lados? Quatro isósceles ou escaleno? Isósceles? Isósceles, porque os isósceles também não são dois lados iguais? Sim. Se eu tenho um ângulo diferente, dois iguais, então eu tenho também um triângulo isósceles. Embora ele não dê a medida do lado, você consegue identificar a partir dos ângulos. Tá? Dois ângulos iguais e um diferente. Relação com os lados, isósceles. Tá? 3 lados de 3 ângulos diferentes. Um triângulo obtuso, porque tem um ângulo maior que 90, menor que 180. Tem um ângulo obtuso. Ele não te deu medida de lados, mas pediu para você classificar quanto aos lados. Aí você faz essa referência. 3 ângulos diferentes, também tem 3 lados diferentes. Seria o quê? Tem triângulo obtuso aqui, ó, um ângulo obtuso. Então, é um triângulo obtusângulo. Lados, mas não deu medida de lados. Aí você faz a relação. Dois ângulos iguais e um diferente. Qual que é a relação dos lados? Lados iguais e um diferente. Isósceles, tá? E se for um triângulo acutângulo? Aqui, esse aqui que é acutângulo. Eu tenho 3 ângulos diferentes. E se eu pedisse para você, olhando esse triângulo, classificasse os lados dele? Que lado que você... Qual a classificação de lados que ele teria aqui? 3 ângulos diferentes, então eu tenho que ter também Escaleno? escaleno, 3 lados diferentes, ó. Embora ele não te dê a medida dos lados, só de olhar os ângulos você vai saber. Escaleno. A outra relação que ele fez, triângulo equilátero e acutângulo. Olha aqui. Aqui eu tenho um ângulo medindo 60, um ângulo medindo 60 e um ângulo medindo 60. É um triângulo acutângulo, porque os 3 ângulos são agudos. Se ele não te desse medida de lados, mas pedisse para você classificar os lados, a partir desses ângulos você consegue identificar os lados. Se eu tenho 3 ângulos iguais, eu também vou ter o quê? Equilátero? 3 lados iguais, isso. Equilátero, tá? Só relacionar isso aí, equilátero. No outro exemplo que ele deu, ele tem um triângulo isósceles e acutângulo. Sim, eu vou subir a isósceles, porque tem 2 lados iguais. Vamos supor que ele não tenha dado a medida do lado aqui, ó. Continua. Ele deu a medida dos ângulos, ó. Um mede 80 e os outros dois medem 50. Mas classifica isso aqui como se fosse quantas medidas dos lados. Qual do que tem medida de lados que tem 2 lados iguais? Isósceles. 2 ângulos iguais.
tenho um triângulo isósceles. Dois iguais e um diferente. Ó, isósceles não são dois lados iguais e um diferente? Então, mesmo que ele não te dê a medida dos lados, a partir dos ângulos, você consegue identificar qual triângulo é, tá bom? Certo, pessoal? Aqui é um resumão, tá? E eu fiz lá embaixo de novo. Então, era isso que a gente tinha de classificação. Aquelas atividades para a gente vai ter que fazer tudo de tarefa? Não, tudo não. Calma aí. Certo, pessoal? Quanto à classificação, ângulos, lados, tá? Não misturem os nomes, tá? Embora ele te dê só a medida de ângulos, você também consegue identificar qual é a classificação dos lados. A gente acabou de fazer aqui a relação. Então, vamos lá agora. Vamos voltar para a nossa correção. Onde nós paramos? Alguém lembra aí? Que, tia? Onde nós paramos na correção? Até qual número? Até qual letra? Eu acho que a gente parou no 19. Não tinha sido na 17? Nós corrigimos até a 17? Sim. Porque a gente conseguiu. Não entendi nada que ela falou. Precisar eu apago mais. Nós corrigimos até a 17. A 15, a 16 e a 18 não eram para fazer, né? Eu vou fazer elas aqui depois. Então, nós vamos agora, se fizermos a 17, nós vamos para a 19. Por isso, eu 19, que é exercício de aprendizagem. Isso aqui. Ixi. Eu já vou arrumar aqui. Calcule o valor de x na figura a seguir. Pessoal, primeira coisa, o x é um ângulo interno, tá? Então, eu tenho que saber a medida dos outros ângulos internos aqui, ó, que tá faltando, tá? Que estão faltando. Oh, meu Deus. Aí, tá? A partir desse ângulo externo, eu consigo achar esse ângulo interno aqui que tá faltando? Sim ou não? Sim? Sim, tem a relação. Ângulo externo mais ângulo interno tem que dar quanto? Tem que dar 180? 180. Isso. Ó, meia circunferência. 180. Meia circunferência. Meia circunferência é 180. Se esse pedaço de cá mede 130, quanto que falta para chegar no 180, que vai ser essa parte de cá? 50? 50. Então, esse ângulo interno aqui é de 50 graus. De cá agora, ó, eu tenho ângulo interno e ângulo externo. Os dois juntos é meia circunferência.
Meia circunferência, 180. Ou seja, ângulo externo mais ângulo interno tem que dar 180. Se esse 20. ângulo externo mede 160, esse ângulo interno aqui vai medir quanto? 20 graus. 20 graus. Aí. Mais 160 dá os 180 que eu preciso. Agora eu tenho medidas dos ângulos internos, ó. Um mede 50, um mede 20, outro mede x. O valor desse ângulo x aqui. Vai fazer Vai fazer 180 menos 70? Vamos fazer a soma e jogar na equação de primeiro grau para a gente não esquecer, tá? Soma dos ângulos internos tem que dar quanto? Soma dos ângulos internos do triângulo. 180? 180. Então, vamos somar esse ângulo que mede 50, mais esse que mede 20, mais esse aqui que ele chamou de x, que eu quero encontrar, igual 180 graus. Resolvo por equação de primeiro grau. X fica do lado, o que não tem passa para o outro. O 180 já está do lado certo. Isso aqui, ó, 50 mais 20, 70. Tá, está positivo, passa negativo, tá? X é igual. 180 menos 70 dá quanto? Como que é a pergunta? 180 menos 70, aqui, ó, na equação de primeiro grau. 110. 110. Então, a medida desse ângulo X aqui que está faltando, 110 graus. Pessoal, classifica aqui para mim esse triângulo. Quanto aos ângulos, é um triângulo retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Não. É Obtusângulo. obtusângulo. Obtusângulo, o ângulo obtuso aqui, tá? E se eu fosse pedir para classificar quanto aos lados? Observe os ângulos, dá para saber os lados. 3 ângulos do quê? Diferentes. Então, também eu vou ter Escaleno? Isso. 3 lados diferentes. Seria um triângulo escaleno. Tá? Ótimo, muito bom. Tia, eu vou ter que assistir sua aula. Você vai postar no YouTube, não vai? Pretendo, hoje à noite. Eu vou ter que assistir, porque Também vou ter que assistir. eu perdi a metade da aula, porque o meu Zoom não tá prestando de jeito nenhum, tia. E eu preciso de pegar o celular da minha irmã. Aí, como ela tava usando, não deu. Aí eu vou ter que assistir. Eu também vou ter que assistir também. Eu vou disponibilizar lá, tá? Aí eu mando no grupo. Aí, a número 20. Número 20 diz assim, ó. Determina o valor de x e y nos casos a seguir. Pessoal, ele deu ângulos externos. Certo? Ângulos externos. Nós sabemos que aqui tem os ângulos internos, ó. Certo? E aqui, se você observar, entra aquela questão do OPV. O que significa OPV? Não tem um vérticezinho aqui, ó. Tem um vérticezinho do triângulo. O OPV é o oposto pelo vértice. Os ângulos que estão de frente para o outro têm a mesma medida, tá? Tem o vértice do triângulo aí, ó. Então, aqui, ó, OPV, um de frente para o outro, tem a mesma medida. Então, se esse ângulo que está de fora aqui mede 20, esse ângulo aqui de dentro vai medir quanto? Ó, OPV. Tem a mesma medida do OPV. Se aqui mede 20, aqui tem que medir quanto? 20. 20, é a mesma medida. Então, aqui é 20. Tia, OPV, então é o ângulo externo que mede... Oposto quer dizer de frente. É o ângulo que está de frente um para o outro, separado só pelo vértice aqui, tá? Oposto pelo vértice. Ok. Tia, esse ângulo aí de fora é um ângulo externo? É um ângulo externo, mas não é o ângulo externo adjacente aqui, ó. Que é junto com esse ângulo interno, tá?
É um ângulo externo que veio de frente para o vértice. Por isso ele é OPV, tá? Não entra, aqui não dá aquela relação de ângulo interno com ângulo externo. Porque olha aqui, ó. Porque para formar os 180 graus, ele viria... Deixa eu mudar a cor. Para formar os 180, ele viria só até aqui, ó. Seria só isso, tá? Só esses dois. Aqui não. É um ângulo externo que veio oposto pelo vértice. Então, ele é OPV. Não entra naquela relação soma do ângulo interno, mas ângulo externo não. Entra na regra do OPV. OPV, oposto pelo vértice. É um ângulo de frente para o outro. Eles são congruentes, iguais, têm a mesma medida, tá? Aqui, ó. Esse ângulo de cá. Esse ângulo mede 40. Esse oposto pelo vértice vai medir 40. 40. E aqui, o ângulo fora mede x e o ângulo de dentro é oposto a ele. Então, o de dentro vai medir quanto? X. Aí. Achamos aqui agora, ó. Agora a gente aplica aquela relação de ângulos internos. Soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar... 180. Eu vou somar um ângulo que mede 20, mais mede 40, mais o outro que a medida é x, e igualar a 180. Resolvo por equação de primeiro grau. Ó, o que tem letra fica do lado esquerdo. Tá do lado esquerdo, só repetir. O que não tem fica do lado de cá. O 180 já está do lado certo. Só repetir. Esse 20 mais esse 40 dá 60. Positivo. Vai passar para o lado de cá, ele vem negativo. Tá? Então, x é igual. 180 menos 60 dá quanto? 120. 120. Então, a medida desse ângulo x aqui, ó, 120, aqui dentro também. Porque ele está oposto pelo vértice, é a mesma medida, tá? 120. Agora, pessoal, aqui na letra B, sim, ó, tem o ângulo externo e aqui dá a relação ângulo externo e interno. Olha aqui a meia circunferência, ó. Meia circunferência é quantos graus? São quantos graus? Meia circunferência, ângulo interno e ângulo externo tem que dar quanto? 180. 180. Se o ângulo externo está medindo 140, o ângulo interno vai ser quanto, então? 140. Não, 140 é o externo. Os dois juntos tem que dar 180. Vai ser quanto? 40. 40, isso. Tá? 40 mais 140 dá 180. Aí, ó, temos as três medidas dos ângulos internos. Então, nós somamos e igualamos a 180. Ó, esse ângulo aqui de cima, ele mede 2x menos 10. Esse ângulo aqui mede x. Mais esse ângulo que a gente descobriu que mede 40. A soma dos três ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180. Montei e resolvo por equação de primeiro grau. O x vai ficar do lado de cá. O 180 já está do lado correto. E vamos... Aqui eu tenho o x e tem 2x também, né? O 2x e o x está do lado correto. 180. Esse 10 passa positivo, esse 40 passa negativo, porque mudou de lado, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 2x. Já organizei, vamos agrupar. 2x mais 1x, 3x. 180 mais 10, 190. 190 menos 40 vai dar quanto? 150? 150. Então, eu tenho aqui, ó, que o x é igual a 150 dividido pelo 3, que ele passa para cá dividindo. X é igual a quanto, pessoal? 150 dividido por 3. 50, né? O x aqui vale 50.
Aí. Um ângulo mede 50, o outro mede 40. Se eu quisesse descobrir a medida desse ângulo aqui, era só substituir o x. Multiplica. No lugar do x é 50. Menos 10. 2 vezes 50 dá 100. 100 menos 10, isso aqui seria um ângulo reto de 90 graus. Certo? A e B. Letra C. Ainda não sabe. Me mandou mensagem aqui. Aí, vamos lá. Ok, posso passar para a letra C? Letra C aqui, ó. Que é a medida do x aqui, ó. Já tenho tudo como ângulo interno. Então, eu vou somar os ângulos internos que ele me deu e igualar a 180, porque a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, ó, eu tenho esse ângulo que mede 50, mais esse aqui, ó, 90, um quadradinho com pontinho ângulo de 90, mais esse outro aqui que é 2x mais 20. Isso tudo, os três ângulos, igualado a... Eita. Puxa para cá. 180. Soma dos três ângulos tem que dar 180. Pronto, montei, vamos organizar. O que tem x fica lá do lado esquerdo. Eu aqui, vou passar para cá. 2x. Do lado direito já está certo, 180, que não tem letrinha. E o restante tem que passar por lá mudando o sinal, ó. O 50 vem negativo, está positivo, vem negativo. E o 20 está positivo, vem negativo também. Pronto, já organizei, vamos agrupar. Aqui só tem esse 2x, então a gente repete. Vou praticar agora. 180 menos 50 vai dar quanto? 130. 130. 130 menos 90. 130 menos 90. 40? 40. 40. 20. Então, aqui, ó. X é igual a 20. 2 desce dividindo, né? X é igual 20 dividido por 2, 10. 10 graus, tá? Se eu quisesse descobrir a medida desse ângulo, é só vir aqui e substituir o x, tá? 2 vezes o x vale 10, mais 20. 2 vezes 10 dá 20. 20 mais 20, esse ângulo estaria medindo 40. Certo? Letra Tia, C. por que isso daí? Tia, mas esse ângulo aí não é de 10, não? 10 por... Não, o x que mede 10, não o ângulo. Aqui o x aqui, ó. O ângulo é isso aqui, ó. 2x mais 20. Para achar a medida do ângulo, eu tenho que vir aqui e substituir o x, ó. 2 vezes x mais 20. Então, 2 vezes o 10 que vale o x, mais 20. Aí eu vou multiplicação da adição. Eu valor do x, não do ângulo. Aqui ele pede só o valor de x e y. Eu só estou fazendo para a gente já ir vendo como que a gente vai se precisar substituir para achar a medida do ângulo. Tá? Última.
Letra D, a última da 20. Ó, relação, ângulo externo, ângulo interno. Vértice. Então, aqui tem um ângulo, não tem? Então, aqui é o quê? OPV. Certo? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa. OPV. Se aqui mede Y, aqui dentro tem que medir quanto? Y. Y também. É um de frente para o outro. Tá? Aqui mede 4x. Quanto que vai medir o ângulo interno? O ângulo interno, vou fazer aqui embaixo. Ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180. Certo? O ângulo externo, ângulo interno, mais o ângulo externo é 4x. Igual 180. Tenho duas variáveis. Não dá para achar. E agora? Ou eu consigo achar aqui? O que vocês acham? Observa aqui em cima primeiro, ó. Calma esse aqui. Olha aqui. Vamos fazer uma puxadinha aqui, ó. Quando a gente puxou esse ângulozinho aqui de fora aqui, ó. Esses três juntos aqui dá meia circunferência? Sim ou não? Sim. Sim. Meia circunferência tem que ser quanto? 180. 180. Então, meia circunferência é 180. Menos os 50 que eu tenho aqui, esse pedacinho aqui, menos esse pedacinho que é 70. Eu acho essa medida aqui de fora. Vai dar quanto a medida aqui de fora? 180 menos 50 dá quanto, gente? 130. 130. 130 menos 70. 50? 50? 60. 60. Então, esse pedacinho aqui ficaria valendo 60. Aí, lembra que a gente viu uma coisa quando a gente estava trabalhando lá, assim, ó, duas retas paralelas e as retas transversais? Lembra disso? Isso aqui, ó. Triângulo. Aí a gente viu que existe uma coisa chamada aqui, ó, interna, ó, opostos, alternos internos. Esses ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, aqui, ó, concorda que isso aqui, ó, o ângulo alterno interno, olha a reta. Aí aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 60. Interno, porque está dentro das duas retas paralelas aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho alternos internos. Então, se aqui mede 60, aqui tem que medir quanto?